Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Carreira e Emprego. E hoje nós vamos falar sobre artes. Olha que diferente, né? A gente vem trazendo aí vários assuntos, vários temas legais. E hoje nós vamos falar sobre o meio artístico. Nós já tivemos um programa anterior com um colega, onde a gente falou um pouco dessa questão artística aqui em Brasília. E hoje a gente trouxe um outro convidado para contar um pouco da história dele, para contar um pouco de como que é viver de arte, como que é trabalhar com arte, né? O nome dele é Tasso Jungmann, ele é formado em Educação Física na antiga Faculdade Dom Bosco, ele também formou em Pedagogia pela UNB e fez uma pós-graduação em Esporte Educacional pela UNB também. Ele é formado pela Companhia da Ilusão, é uma companhia teatral de Brasília, e ele atua desde 1985, com registro profissional na DRT, e ele atua com teatro, cinema, propaganda, e ele faz vários gêneros, desde a comédia até o teatro do absurdo, que a gente vai entender o que é e como é que funciona isso. E ele viu na arte uma grande possibilidade de transformar o ser humano continuamente para o bem da sociedade. Então hoje a gente vai conhecer essa pessoa que tem muito a nos acrescentar, trazer um pouco da história dele e inspirar você que nos assiste, que nos acompanha. Tasso, seja muito bem-vindo, boa tarde. É uma alegria poder receber você aqui no nosso programa. Dani, boa tarde. Eu tenho um prazer imenso, uma satisfação imensa de estar aqui com você. Agradeço muito essa oportunidade e acho que nós vamos ter um bate-papo bem interessante, bem legal aqui. Com certeza. Tem muita gente que pensa que esse negócio de arte isso aí não é trabalho não, isso aí não é, isso é só uma diversão, né? E hoje a gente veio para quebrar um pouco desse paradigma, né? Para mostrar para as pessoas que não só o teatro, mas a música, a arte como um todo, geral, ela é sim um meio de um ganha-pão, ele é um trabalho como qualquer outro, e é também uma grande possibilidade aí de carreira, né, profissional. Então é legal a gente trazer essas histórias para que a gente possa mostrar aí para as pessoas que a arte não é só brincadeira, não é só um hobby, não é só uma diversão, mas é um trabalho também. É isso mesmo. Né? E aí, Tasso, tá todo mundo aí curioso, querendo conhecer, né? Que história é essa? Quem é essa pessoa? Quem é esse Tasso Jungmann, né? E aí eu queria que você se apresentasse pra gente, contar um pouquinho de quem é o Tasso, né? E contar pra gente também um pouco. Eu vi que a gente comentou aqui, você formou em Educação Física, formou em Pedagogia, depois fez uma pós-graduação na área de Educação Física também, e depois é que veio o teatro na sua vida. Então, eu queria que você contasse um pouco como que foi a escolha do curso, como que foi o início da tua trajetória profissional, da sua carreira, das escolhas que você fez, né, de formação. Conta aí um pouquinho pra gente. Vamos lá, Dani. É uma história muito longa, mas eu vou dar uma resumida aqui para você, tá bom, né, para todo pode mundo entrar aí que no está detalhe assistindo. Que a gente gosta de saber tudo. Ah, maravilha. Então, Dani, mais jovem, bem mais jovem, né, com uns 15, 16 anos, eu não tinha certeza do que eu ia fazer. Eu sempre fui muito palhaço, muito brincalhão e gostava de fazer bagunça, de contar piada. E muita gente falava, você podia seguir o caminho da arte cênica, né? Seria muito interessante, é uma arte muito bacana e tal. Na época não era tão valorizada, no sentido em relação a profissionalismo, né? Sim. Não existia, né? A gente tinha muito exemplo, mas pai e mãe não indicavam, né, para fazer isso. Queriam as profissões comuns, né? E eu, meio levado por isso, acabei não fazendo artes cênicas. Eu acabei me dividindo muito e tentei vestibular para um monte de coisa. Para você ter uma ideia de como é que foi a minha divisão, né, mental aí, eu fiz vestibular para veterinária, que não tinha aqui em Brasília na época, tinha em Goiânia, tinha em Uberlândia, foi os 2 lugares que eu fiz, tinha outros lugares, mas escolhi esses 2. Eu fiz vestibular para agronomia, para engenharia, para biologia, para um monte de coisa. Saiu atirando para todo lado. Para tudo quanto foi lado. Não tinha certeza do que eu queria. A verdade é essa, né? Ainda estava muito inseguro em relação a isso, muito jovem também, né? E tinha um problema também. Era, né? Não sei se eu posso dizer se eu continuo, mas hoje em dia é controlado. Eu era muito tímido. Então, para mim, a questão de trabalhar em teatro, trabalhar em cinema, né, com essa arte,
ia ser uma dificuldade muito grande. Eu me via numa dificuldade muito grande com isso, né? Com o tempo eu fui me aperfeiçoando, a gente vai amadurecendo e você vai controlando, né? E acaba diminuindo esse lado, né? Enfim, acabei prestando vestibular na UNB para pedagogia e um pouco depois, alguns 2 anos depois, eu prestei para educação física na antiga Dom Bosco, que agora é católica, né? E formei nas duas juntas. Logo depois eu já estava trabalhando, eu trabalhava num tribunal aqui em Brasília, no TRT, e pedi uma licença sem vencimento, não consegui a licença, entrei com recurso, não consegui, pedi exoneração, porque eu queria trabalhar dando aula de educação física, já estava formado, né? Isso foi mais ou menos em 1900. Você era concursado na época? Era concursado, né? Mas como não teve condição, não sei se era falta de funcionários, né, de servidores e tal, eu acabei optando pela exoneração. Foi uma loucura. Minha família ficou meio, né, esse menino é doido mesmo, né? Só pode ser doido, né? Fazer um negócio desse. Mas eu tinha um outro objetivo na vida, né? Que na época ainda nem era o teatro, nem era a arte, né? Eu trabalhava com isso, mas de uma forma amadora, né? E acabei formando na educação física, dei aula durante muitos anos. Depois das aulas, eu decidi que deveria entrar no teatro verdadeiramente, né? Aí eu fui procurar um curso. Aquela chama ainda continuava ali no seu coração. Continuava. Eu nunca parei com isso. Teve um momento que eu participei do SEGME, né? Fui do grupo jovem do SEGME muitos anos. E lá eu me soltei. Lá foi um dos locais que me ajudou a diminuir, perder um pouco dessa timidez, né? Legal. E aí, com isso, me deu força também para eu poder falar, não, essa é minha carreira, essa é que eu deveria ter escolhido. E aí eu fiz um curso técnico, a gente chama curso técnico, né? Era um curso de interpretação teatral pela Companhia da Ilusão, aqui em Brasília. O grande diretor Alberto Bruno, uma figura maravilhosa, gosto muito dele. Legal. E me deu um apoio muito grande, sempre acolhedor demais, não só comigo. Né? Seria ingenuidade da minha parte achar que foi só comigo. Ele acolhe todos os que procuram, né? Então, já comecei o curso lá e depois comecei a já trabalhar com ele também. Já receber, né, pelos trabalhos que a gente executava, né? E aí você falou, né, mas que é isso? A arte não dá dinheiro, é uma coisa boba, né? Uma coisa, né, sem graça, o artista não faz nada. Na verdade, o artista trabalha demais, porque para você apresentar alguma coisa, ou uma peça, ou um filme, você tem que ler um roteiro, você tem que decorar falas, você tem que ter intenções. Tem que ter toda uma preparação, como qualquer outro trabalho, né, Isso, exatamente. E às vezes uma preparação maior até. O ator tem que se dedicar muito, ele tem, às vezes, dependendo do personagem que a gente faça, o ator tem que ter uma imersão dentro daquele personagem, daquela vida do personagem, né? Porque senão ele não complementa as coisas que precisam, né? E que vão fazer falta na hora da apresentação. Seja uma apresentação teatral, seja uma propaganda, seja uma apresentação cinematográfica, né? Uma filmagem. Então, é um trabalho muito grande, né? E para eu chegar, né, a decidir que a minha vida seria essa, né, eu demorei muito, né? Eu trabalhei muitos anos ainda em outras coisas, eu trabalhei com fotografia, eu trabalhei com recreação, com animação turística, viajava levando ônibus de crianças, né, e adolescentes, né, para fora, né, daqui de Brasília. Então eu fiz muita coisa e não me arrependo de nada que eu fiz. Acho que tudo que a gente faz tem que ser levado em consideração. Com certeza. Né? É o que a gente é hoje. É uma preparação, né? Uma formação também. Exatamente. E, inclusive, serve, né? Serviu e serve ainda de laboratório quando eu quero colocar um personagem novo. Eu já penso, nossa, eu fiz isso, olha, ou então lembro de alguém que trabalhou comigo, e aí eu faço meio como uma caricatura da pessoa, e normalmente sai bom, sai bem legal, entendeu? Porque você teve outras passagens, outras experiências. Sim. Mas esse start, assim, né, você comentou que a questão do grupo jovem da igreja, né, do SEGME te ajudou, mas assim, o start mesmo que você percebeu, caramba, eu tô na área errada. Eu gosto de educação física, eu gosto de dar aula, mas, assim, não é isso. Houve, assim, um momento marcante ou foi eu vou e pronto? Como é que foi essa... Houve um
um período na minha vida, Dani, por volta do ano 2000, aproximadamente. Eu me mudei daqui de Brasília, sou natural de Juiz de Fora, eu sou mineiro de Juiz de Fora. E eu fui morar na minha terra, fui morar com a minha madrinha. Ela estava adoentada, tal, tinha tido uma série de AVCs, mas eu fiquei com ela, fui morar com ela. E foi bom para ela, foi um período, né? Ela passou um ano, eu passei um ano com ela, um pouquinho mais. Ela faleceu nesse período, eu acabei voltando, retornando a Brasília. Mas nesse período em Juiz de Fora, eu me questionei muito sobre o que era que eu realmente deveria estar fazendo, né? Estava bem próximo do Rio, cheguei aí ao Rio algumas vezes, vi uma ou outra apresentação, mas aquilo ainda estava em ebulição dentro de mim, não tinha fervido completamente, não tinha, né, detonado completamente. E quando eu voltei de Juiz de Fora, eu ainda trabalhei em uma escola, 2 escolas, se não me falha a memória, 2 ou 3 escolas, mas já com alguma coisa interna dizendo, você não está fazendo o que você tinha que fazer, você está desfocado. E aí eu comecei a perceber isso, comecei a me notar, né, mais, né? Foi concomitante a um curso que eu fiz aqui em Brasília, que chama Eneagrama. E é um curso que trata sobre as personalidades. É um curso de teoria das personalidades. Muito interessante, muito bom. Com o falecido Alaor Passos, já não está entre nós, mas foi ele quem ministrou o curso. E foi uma abertura gigantesca na minha mente. Muito grande, muito grande. E aí eu comecei a focar, né, me concentrar naquilo que era o mais importante para mim. E nesse momento apareceu nitidamente. E aí nitidamente. foi o clique que você precisava para falar, isso, eu vou... Exatamente. Eu vou fazer teatro. O clique aconteceu, na verdade, um pouco depois do curso, já comecei, né, nesse processo todo. Sim. Que eu estou te falando. Mas o clique aconteceu em 2002. No final de 2002. Aí, no final de 2004... eu já não aguentava mais, porque estava ainda em escola, trabalhava ainda em escola, então não queria largar, né? Era uma coisa, como você falou, eu gosto, né? Sempre gostei da educação física. Mas aí eu decidi, no final de 2004, eu decidi que não queria mais, que a partir de então eu iria viver da arte. E em 2005 foi a minha abertura, o meu entrée, né? A minha entrada, né? No mundo artístico, literalmente falando. Né? Legal, muito bom. E assim, diante de toda a tua experiência, de tudo que você passou, o que você espera da arte para o futuro, né? A gente tá falando de um 2005, né? Isso tudo lá atrás, mas aconteceram muitas coisas depois disso, veio pandemia que abalou muito o meio artístico como um todo, né? Sim. Os eventos, as festas, os teatros, enfim, tudo ficou um pouco balançado, né? E como que você enxerga a arte para o futuro, né? Pensando também nessa nova geração, nessa galera que hoje nos assiste e tá ali se questionando, poxa, realmente, assim como o Tasso, eu também tenho uma inquietação no meu coração, poxa, eu tenho vontade de ser um ator, de trabalhar com teatro, ou de trabalhar no meio artístico, mas, poxa, minha família não me apoia, eu não tenho ali os recursos necessários, e vai que esse negócio de arte para o futuro não vai dar certo. Então, o que esperar da arte para o futuro? Essa é uma questão muito boa, Dani. Muito boa. Sua colocação foi perfeita. E eu ando conversando muito com as pessoas em relação a isso, né? Até elas me perguntando, né? Como que é que você está agindo, né? Atuando, né? Nesse período e tal. E eu tive um insight através de um amigo meu, né? O Eduardo, Dudu Miranda, famoso Dudu Piercer. Ele é uma figura, muito gente boa. E outros grandes amigos, né, também, que eu andei conversando. E houve uma descoberta em relação a isso. Esse período de pandemia, o período mais drástico, que foi em 2020, né? 2021 já começou a melhorar, né? Houve aí vacinas e uma série de atendimentos, né? De tratamentos, né? Que facilitaram, né? E diminuíram muito os casos. Mas nós percebemos, Dani, que a arte é necessária mais do que nunca agora. Porque é a arte
independente de qual seja. Seja arte cênica, seja arte musical, seja arte de pintura, de qualquer tipo de arte, ela é que vai transformar o ser humano, ela é que vai modificar o ser humano e vai dar mais gás para o ser humano, entendeu? Então, eu acho que esse momento necessita de arte. Necessita de arte. A arte vai fazer com que todos que passamos por isso, né, que sobrevivemos, né, estamos sobrevivendo, né, a pandemia continua, né, Sim. mas estamos sobrevivendo, que nós tenhamos como se fosse uma catarse, um ultrapassar, né, um passar por aquilo, né, uma renovação, eu entendo assim, né, ela proporciona isso, ela proporciona uma vivência diferenciada, ela proporciona uma introspecção e, ao mesmo tempo, um retorno disso para as pessoas ou para si mesmo, né? Alguém que toca um violino, por exemplo, eu vi um vídeo, né, no início, né, da pandemia, uma pessoa tocando, né, não me lembro se era um violino ou se era um piano, mas enfim, deve ter tido violino, piano, vários, né, em vários locais. Se não me falha a memória, foi na Itália. E ele estava tocando na varanda do prédio dele, da casa do prédio dele, onde ele morava num andar superior, sei lá, 9º andar, 20º andar. E as pessoas ao redor saíram para poder ouvir. Para ouvir. Então aquilo me motivou. Eu falo isso, eu arrepio todinho, Dani, porque é muito bonito isso. Com certeza. A arte motiva as pessoas. Então eu acredito que o nosso futuro não possa prescindir da arte em hipótese alguma. Nunca pôde, mas agora mais ainda, porque eu acho que é a arte que vai fazer o nosso salvamento, digamos assim. Porque, entendeu? Querendo ou não, é também uma válvula de escape, é uma forma de terapia também, né? Quando a pessoa vai fazer algum trabalho manual, ou mexer com música, ou até o teatro. Sim. De alguma forma, ela tá, como você mesmo colocou, né? Ela tá esquecendo todos os problemas, esquecendo tudo que ela tá vivendo ali, né? E se entregando ali a algo novo, a algo diferente. E aquilo acaba sendo terapêutico também, né? Exatamente. E mesmo com pandemia ou sem pandemia, quantos tratamentos, né? Eu sou psicóloga, eu trabalho né, cuidando aí também das pessoas, e eu já vi muitos tratamentos, muitas recomendações, né, de que a pessoa, olha, você precisa... Sentido, né? Nesse sentido, olha, faz um curso de música, faz uma aula de algum instrumento, vai fazer uma aula de dança, porque isso acaba ajudando também no processo terapêutico, até na cura, realmente, de muitas doenças, né? As pessoas, elas passam, talvez, a acordar para algumas situações cotidianas, não vamos nem colocar situações muito extremas, né? Mas situações cotidianas de si e do próximo, né? Parece que ela consegue enxergar um pouco melhor, né? Eu, nessa pandemia, eu brinquei muito comigo mesmo. Às vezes eu chegava no espelho para escovar os dentes, ou para lavar o rosto, ou para fazer qualquer coisa, às vezes lavar a mão, né? E me olhava no espelho, aí fazia uma careta, brincava e tal. Então, isso foi um diferencial. Foi uma mudança que começou a acontecer, né? Dentro daquele não pode sair, não pode encontrar com as pessoas, não pode abraçar, tem que andar de máscara, tem que usar isso, tem que fazer aquilo. Então, isso... em mim, né, particularmente, me ajudou, modificou, né? me ajudou, né, a ver de outra forma, a ver de uma forma um pouco mais tranquila, mais serena e tal. Então, eu acho que o futuro nosso não pode ser sem a arte, qualquer que seja ela. Sim, né? sim. Eu defendo a minha, né, o teatro, que é o que eu gosto, que eu amo fazer. Mas qualquer arte, a música, por exemplo, né, como a gente estava comentando, é primordial nesse momento e sempre, né? Legal. E Tasso, conta pra gente um pouco assim, como que foi a reação da sua família, né? Eu fico imaginando, quando você pediu a exoneração, você comentou que sua família falou, meu Deus, ficou doido. E quando você resolveu largar a educação física, que era uma coisa que você gostava, que era uma coisa que, vamos dizer, de alguma forma era tua fonte de renda, e aí você chega para a família e fala, agora eu vou viver de teatro, agora eu vou fazer o que eu amo de verdade, o que está aqui latente no meu coração e que eu deixei adormecido por todos esses anos. Sua família aceitou isso bem ou não? E como é que você lidou com a sua família, lidou com toda essa situação
E não só família, mas imagino também que às vezes amigos mais próximos, pessoas que Sim. estavam ali mais perto de você, falou, tá, você tá ficando doido, Uhum. larga a mão disso daí, rapaz, já passou o tempo já, ou sei lá. Teve alguma coisa nesse sentido? Teve sim, Dani. No primeiro, na minha primeira exoneração, que foi do tribunal, mamãe era funcionária pública, foi funcionária pública a vida inteira dela, praticamente. E o meu pai também. Então, o meu pai mais tranquilo, mais na dele, ele só, né, falou, olha, eu acho bom você repensar, é uma decisão muito difícil, é uma decisão, assim, dura, né, para ser tomada, né? Mamãe não, mamãe sentou comigo várias vezes, conversou, meu filho, você tem certeza que é isso que você quer? Imagina como é que vai ser, seu futuro, etc. Mamãe ficou realmente preocupada. Papai talvez tenha ficado preocupado também, mas não demonstrou ficou mais tanto. tranquilo. Ficou mais na dele. E ele falava, sempre falou muito, até hoje ele fala, se você tem que tomar uma decisão, senta, né, respira, se for o caso, coloca no papel, né, coloca os pontos positivos, negativos, soma, vê qual que dá mais e aquele que ganhar você faz, né? A não ser que a sua vontade seja maior do que os pontos negativos de você não fazer. Aí você vai e faz de qualquer jeito. É aquilo que você tem que fazer e acabou, né? Sim. Então, no primeiro momento, houve isso mesmo, Dani. Houve essa reação muito, assim, extremada, né, da minha família, né? Os meus irmãos não tiveram muita opinião porque eram mais jovens, então Ficaram na deles ficaram também. na deles, né? Mas eu senti que tinha ali aquela coisa de meu irmão é maluco, né? Eu sou o mais velho, né, de 5 irmãos. Meu irmão é maluco, só pode ser maluco, ele não pode estar falando sério, né? Largar o tribunal? Ficou doido. Não, ficou doido. Mas na segunda exoneração, que foi da Secretaria de Educação, quando eu era professor, já foi mais tranquilo. Eu já recebi um apoio maior. Exatamente porque eles viram que eu estava buscando o meu caminho. Né? E eu tinha que ter, no mínimo, apoio. Né? E aí a família me acolheu literalmente. Né? Aí mamãe me ajudou muito, papai também. Eu passei por uns apertos, alguns momentos, né, desempregado e tal. Mas eles estiveram do meu lado o tempo todo, né? Meus irmãos também, né? Continuavam achando que eu era doido, mas, enfim, não tem problema nenhum, né? São irmãos, a gente pode deixar eles acharem o que eles quiserem. Me amam de qualquer jeito, como eu amo toda a minha família. Então, eu tive essa reação inicial, mas depois houve uma aceitação gradativa, né? Quando eles perceberam que realmente era isso que eu queria, que eu ia talvez passar por apertos, né? Passar por momentos difíceis, né? Como aconteceu, verdadeiramente. Precisou dar alguns passos para trás. Isso, né? Mas existe um vídeo, um meme, sei lá, que fala, né? Eu dou passo para trás para pegar impulso para ir mais longe. Para ir mais longe, né? Então, eles me apoiaram depois e eu tenho o apoio hoje deles sempre, graças a Deus. Mas você teve medo, Tasso, assim, de repente estar fazendo uma coisa errada ou de se arrepender dessa decisão? Em algum momento no seu coração você pensou assim, poxa, minha mãe tá me falando aqui, meu pai, meu Deus, e se não der certo? Eu pedi exoneração, isso lá na primeira vez e agora na segunda, né? Qual foi o sentimento, assim? Teve esse medo, essa insegurança? Ou o tempo todo o seu coração te dizia, não, esse é o caminho, segue que vai dar certo, porque é isso aí que você tem que fazer? É engraçado isso, Dani. Existia, assim, internamente um receio, porque você vai largar uma coisa segura, né? Vai fazer uma troca, né? De uma coisa segura, de uma posição confortável, etc., para uma coisa que é insegura, que você não tem a certeza, né, a segurança de que vai dar certo, de que você vai desenvolver aquele caminho, né, com tranquilidade. Eu tinha um receio, mas o meu coração e a minha mente também, engraçado isso, eles estavam seguros nisso, eles estavam focados nisso, e aí não foi tão difícil a decisão por causa disso, porque o receio realmente aconteceu. Sim. Eu acho que em qualquer profissão, em qualquer carreira, né? Principalmente quem nos assiste aí, qualquer tomada de decisão, ela
ela tem os dois lados, né? Sim, Isso pode dar sim. certo como pode dar errado. Dá errado. Mas eu acho que quando a gente tem certeza no nosso coração de que aquilo que a gente quer, de que aquilo realmente vai preencher o nosso coração, a chance daquilo ali dar errado às vezes é muito menor, né? muito Quando você tem menor. essa confiança, essa fé mesmo, É né? Quando a gente verdade. coloca fé É verdade. e amor no que a gente faz, É, as possibilidades elas aumentam, eu acho. é assim. verdade. Então, É. o fato de você ter no seu coração o amor, a paixão pela arte, pelo teatro, também ajudou você, Sim. né, nesse momento Sim. de decisão e de falar, não, é isso, É. tô com medo, mas vai com medo mesmo. Isso, E exatamente. vai dar certo. Me lembra muito o meu período de juventude, em que eu tive muito medo do que eu ia escolher, para onde que eu ia, né? Eu não sabia realmente. A insegurança era muito grande em relação a isso. E aí, falando para os jovens, né, que estão nos ouvindo, que estão nos vendo agora, eu diria, tomem coragem, respirem fundo e façam aquilo que seja o melhor para vocês. Claro, e a gente precisa, isso é imprescindível, que o pai, que a mãe, que adultos, né, responsáveis, né, professores, etc., às vezes alguns parentes e tal, às vezes a própria família, irmãos mais velhos, né, Sim. auxiliem, né, e mostrem talvez o melhor caminho para se seguir dentro daquilo, né, que o jovem quer, né? Sim. Mas não desistam fácil. É um conselho que eu demorei para entender, né? Sim. Eu desistia muito fácil, porque, não, vou fazer isso mesmo, eu já estou aqui, né? Então vou ficar do jeito que eu tô, né? E aí, de repente, eu falei, não, quando deu o clique, né? Eu falei, não, agora chega, agora eu não vou ficar mais aonde tá bom ou pode ficar bom, não, eu vou para onde eu quero ir, para onde eu me sinto realmente à vontade, para onde eu sempre desejei e nunca tive coragem, né? E aí, A pronto. busca da realização mesmo, né? A gente já falou isso em outros programas, né? Quantas vezes o profissional ele vive frustrado, infeliz, porque não está fazendo aquilo que gosta de verdade, ou porque tomou uma decisão errada na juventude, na hora de escolher um curso, ou trabalha numa área que de repente não é o que preenche, o que realmente realiza. Mas fala, poxa, não, ou já tô velho demais, ou bobagem, mexer e mudar do caminho agora, eu vou continuar. E a gente encontra por aí muitos profissionais que infelizmente são infelizes e frustrados com as suas carreiras, porque não tiveram essa coragem, essa determinação, né, essa força de vontade de falar, não, é isso que eu quero e eu vou até o fim. É verdade. E eu vou lutar e vou batalhar para conseguir isso. Então, Verdade. sirva aí de exemplo para todos que nos assistem, né? Que às vezes a perseverança ela vai fazer sim toda a diferença. É verdade. E dentro de tudo isso que você falou, a gente sabe que o mundo não é todo cor-de-rosa, né? E não é tudo só alegria. Com certeza, mesmo diante de tudo que você falou, da sua perseverança e tudo, você enfrentou desafios, passou ali por perrengues, dificuldades, de repente escutou muito não, Tasso, não tem oportunidade para você, ou não, Tasso, aqui não vai dar, não, Tasso, agora não tem como. Como que foi, assim, quais foram os maiores desafios que você enfrentou e como que você lidou com esses desafios diante de tudo que a gente já comentou aqui, né? De ter aberto mão de várias coisas para seguir o teu caminho, o teu sonho e, de repente, seguindo o seu sonho, se deparar com nãos, com dificuldades, com problemas. Como que foi tudo isso? Conta pra gente. Dani, é muito interessante essa questão. Logo no início, quando eu decidi, né, que foi início de 2005, a primeira pessoa que me abriu as portas, né, que falou, venha, me acolheu completamente, foi o Beto, né, o Alberto Bruno da Companhia da Ilusão. E a gente começou a trabalhar junto, né, e tal. Houve uma dificuldade da minha parte de aceitar que aquilo estava acontecendo. Eu não estava acreditando, parecia que era um sonho. Então, talvez eu mesmo tenha fechado algumas portas ou algumas janelas para mim, porque eu ia inseguro quando eu ia, né, fazer alguma apresentação, quando eu ia pedir alguma coisa, um patrocínio, etc. Com o tempo, isso foi amadurecendo, né? Eu fui vendo que
era o que eu queria, né? E eu tinha que fazer isso mesmo. Se eu tinha que ir atrás de um patrocínio, se eu tinha que me expor, né? Em alguma empresa ou para alguma pessoa, para particular e tal, que eu fizesse isso da melhor forma possível. E como eu sempre fui muito comediante, muito humorista, né? Em relação a isso, então eu sempre levava isso de uma forma mais tranquila. No início foi complicado para mim nesse sentido, mas logo depois começou a facilitar. Mesmo assim, os nãos continuavam. Não foi por causa disso que eu me tranquilizei internamente que pararam os nãos, né? Eu tive muito não, né? Em relação à propaganda, por exemplo, que eu trabalhei muito tempo em propaganda, mas no início eu não tinha uma desenvoltura muito boa com a câmera. A câmera, ela denuncia quando você está nervoso, quando você está inseguro, né? Ela denuncia. Você pode estar achando que está atuando, que está perfeito, olha para a câmera e faz, e não está. Né? O diretor corta, não ficou bom. Corta, também não ficou bom. E eu não fazia nada em televisão. Nada, não conseguia nenhum trabalho. Isso nós já estávamos em 2006. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou participar de tudo quanto for teste. Não importa se eu tenha não, se eu tenha sim, não importa. 2006 foi um ano que eu trabalhei muito em teatro, fiz muita coisa, principalmente pela Companhia da Ilusão, né? Junto com o Beto. Mas tive não em todas as investidas que eu tive, praticamente todas, não foram em todas não, mas praticamente em todas as investidas televisivas, cinematográficas. Foi muito complicado para mim. Mas como eu te falei que eu já estava tranquilo em relação a isso, eu aproveitava os momentos. Então, por exemplo, tinha um teste para um papel de uma pessoa mais velha, uma pessoa de 80 anos de idade, 70 anos de idade. Eu, na época, tinha 40 anos, talvez. Eu ia fazer o teste. Aí chegava lá, a produtora, não, mas não é para você. Eu falei, mas deixa eu fazer, por favor. Eu quero fazer esse teste. Aí ela... Tá, então faz. Aí eu fazia o teste, decorava o texto na hora, era bom para decorar, né, rápido, e fazia o teste. A produtora ria, todo mundo ria, não sei o quê. Você quer que faça de outra forma? Fazia de outra forma, fazia uma caricatura do personagem e tal. E não passava no teste, porque o teste não era para mim, era para outra pessoa, né? E isso foi ótimo. Esses nãos que eu recebi, e até hoje a gente recebe não, né? Eles me consolidaram. Eles falaram, olha, o que você faz é o que você ama. Então vai ter sim e vai ter não. Aprenda. Talvez mais não do que sim. Mais não do que sim. Aprenda a conviver com sims e aprenda a conviver com os nãos também, né? Então eu tive muitas oportunidades, né? Graças a Deus. E tive outras que não aconteceram. Infelizmente não aconteceram, né? Passei por alguns apertos exatamente por causa disso, né? Porque em algum momento que a gente está precisando, você não tem ninguém, você se convida e a pessoa fala, não quero você aqui, né? Aconteceu isso em alguns momentos, né? E aí eu lidei bem com isso, né? Eu falei, bom, quer saber de uma coisa? Não tem outro jeito, tem? Não dá para ficar chorando e se lamentando. Exatamente. Mamãe tinha uma frase muito interessante. Ela falava o seguinte, era uma frase simplesinha, curtinha, ela falava assim, o que não tem solução, solucionado está. Então eu pensava nisso. O que não tem solução, solucionado está. Ia para casa, passava a semana, 2, às vezes me ligavam. Tasso, tem um teste assim para uma propaganda, né, alguma coisa, um filme, né? E eu... Tá bom, vou fazer. E acabava passando. Então, assim, houve realmente muita dificuldade, né? Passei por alguns apertos. Eu tive a ousadia de me mudar daqui de Brasília para São Paulo. Economizei um dinheiro. Meu pai e minha mãe também me ajudaram nesse aspecto, muito. E fui para São Paulo tentar a carreira artística lá. E quebrei a cara mais do que tudo no mundo, Dani. Você não tem ideia do tanto que eu quebrei minha cara. Mas foi muito bom. Porque eu adquiri uma experiência muito boa. Eu passei 2 anos em São Paulo e consegui alguns trabalhos, consegui fazer coisas, participações em novelas, inclusive, no SBT, Bandeirantes, na Globo, na Record. Fiz muita coisa, fiz propaganda lá também, fiz muita coisa. Mas em Brasília eu fazia muito mais, né? Eu era mais conhecido e tal. Então a experiência de São Paulo foi uma rasteira que eu tomei, mas que eu caí em pé.
eu não caí. Não caí no chão, não. Eu caí em pé, porque eu já vinha me preparando para isso, entendeu? Então, esse meu período em São Paulo, 2 anos em São Paulo de sacrifício, de muita luta, muito trabalho e pouco trabalho, na verdade, porque era o meu trabalho de procurar, Sim. né? E a falta de trabalho, né? De não receber, de não ser contratado, etc. É muito bom e é importante para a gente. O crescimento, eu acho que acontece muitas vezes, ou na maioria das vezes, acontece aí, quando você recebe o não. Legal. Eu ia justamente perguntar sobre isso, né? Porque também é uma outra coisa, um outro paradigma que tem, né? De que, de repente, fora de Brasília, porque para quem nos assiste, nós temos aí audiência em vários lugares do Brasil, né? Mas nós estamos hoje aqui em Brasília. Então, muitas vezes, principalmente nesse meio artístico, a pessoa pode pensar assim, no Rio ou em São Paulo tem mais possibilidade, tem mais chance, tem mais mercado, né? E eu ia justamente te perguntar sobre isso, assim, como que é sobreviver de arte em Brasília e em outros estados? Será que seria diferente? Será que seria melhor? Você está contando aí da tua experiência que você ficou 2 anos em São Paulo e se a gente for olhar, talvez pense assim, poxa, mas São Paulo, né? Tantas possibilidades, tantas emissoras grandes que estão lá e, poxa, não deu certo. Como assim? E em Brasília tinha mais trabalho. Então, como que é para você, Tasso, essa questão de viver da arte em Brasília, que é de onde a gente está falando, mas em outros estados, assim, qual é a sua visão mesmo, né? Se vale a pena, de repente, quem está pensando sobre isso, sair do local onde está e se mudar para outro lugar e, de repente, juntar um dinheiro, né? Isso que você viveu, você aconselha que outras pessoas façam isso também? Você acha que vale a pena? Ou é melhor parar, pensar... Não, pensa nas possibilidades aí na sua cidade mesmo, de onde você está. Qual que é a tua visão sobre isso? O que aconteceu, Dani? Quando eu estive em São Paulo, eu conheci muitos artistas lá, diretores, né, atores, né, pessoas de várias equipes, né, de trabalho, né, artístico variado. E eu encontrei lá numa pré-estreia de um filme, né? O filme foi produzido por um grande diretor, o Zé Belmonte, Zé Carlos, enfim, Zé Paulo, mas é o Belmonte, né? Belmonte é um sobrenome fácil de saber. E na época, quando eu estava em São Paulo, uma prima que estava morando lá também, namorava o Belmonte. E ela conseguiu um ingresso para mim, né, para eu entrar e participar da pré-estreia. Eu fui, conheci os artistas, o filme foi muito bom, participou inclusive de festivais, né, recebeu alguns prêmios, né, e quando terminou o filme, um dos atores que estavam lá era um ator daqui de Brasília, Murilo Grossi, excelente ator, muito bom ator, gosto muito dele. E a gente começou a conversar e tal, e ele falou para mim, Tasso, eu não sei o que você está fazendo em Brasília, porque você tinha que estar grande em Brasília, assim, com um exponencial grande lá dentro, né? Uma coisa assim que todo mundo te conhecesse, né? E eu saí de Brasília, não foi desse jeito. Apesar de fazer muito trabalho e tal, ainda não tinha essa fama, digamos assim, né? Aí eu falei, Murilo, eu tô tentando aqui, porque achei que seria mais interessante e tal. E ele me falou uma coisa muito interessante. O ator de algum local, determinado local, não importa se seja Brasília, Belo Horizonte, Goiânia, né, Taboquinha da Serra, não importa onde seja, né, ele tem que crescer no seu local. E depois ele começa a expandir para outros locais. Por que não deu certo em São Paulo? A gente poderia pesquisar aqui uma série de variáveis, né? De possibilidades aqui, de hipóteses que não deram certo, né? Porque não deram certo, não deu certo. Mas eu acredito que tenha sido basicamente por isso. Eu devia ter crescido mais em Brasília, devia ter feito mais coisas em Brasília para poder sair com alguma propriedade, com alguma estrutura um pouco maior, mais elevada, entendeu? Como fizeram os melhores do mundo. Né? Eu cresci fazendo comédia com eles, né? O Helder e Pipo, a gente fazia... como é que é o nome daquele programa? Eu esqueci agora.
É a idade. A idade é uma coisa séria, um problema sério. Mas o Helder e Pipo trabalhavam muito com isso. Eles gostavam, né? Sempre gostaram de fazer isso, né? E nós somos contemporâneos nesse métier. E assim como Adriano Siri, como Giovanni, como Victor, e várias, Madelon Cabral, Madeleine, né, Fernanda Pelosi, um monte de gente, Rudinei Silveira, né, Cláudio Falcão, né, que Deus o tenha, muita gente, né, o James Festenseifer também, que também na época trabalhava muito com isso. E o que aconteceu? Eles foram, assim, espertos, digamos assim, né? Eles montaram um grupo. Primeiro era A Culpa da Mãe, né? A Culpa da Mãe é muito antigo, né? Muita gente nem conhece, nem lembra, nem sabe que existiu. E aí depois montaram Os Melhores do Mundo, né? Saíram da Culpa da Mãe, montaram Os Melhores do Mundo e fizeram o que eles fizeram em Brasília, que a gente sabe da história dos Melhores do Mundo. E depois foram para São Paulo, foram para o Rio, né? Faziam, né, shows, né? Em vários locais, né? E acabaram conquistando o mundo. São conhecidos nacionalmente, talvez até internacionalmente, né? Sim. Então eu acho que falhei nesse aspecto. Mas o meu conselho não é que não vá, mas é que vá bem preparado, com uma estrutura boa. De repente isso faltou para mim, né? Essa estrutura de ser mais famoso, digamos assim, né? De ter, de repente, uma peça, por exemplo, que eu não tinha para apresentar em outro lugar. Eu não tinha uma peça. Eu tinha feito peças, mas não tinha uma peça minha, talvez um monólogo ou uma peça com menos atores que eu pudesse, né, refazer, né, em São Paulo. Então, acho que a minha dificuldade grande foi essa. Foi não ter proeminência, não ter tido mais possibilidades aqui em Brasília para poder mostrar lá fora. E olha que eu tinha um currículo bom. Já tinha feito dezenas de propagandas, já tinha feito filmes, curtas-metragens, longas-metragens, muita coisa, né? Propagandas, teatro, né? Muita coisa de teatro, muita peça de teatro, mas não foi suficiente. Então, o meu conselho, quer ir? Vá, mas vá com certeza e com trabalhos, com muita coisa já consolidada, exatamente. Aí sim, legal. Aí eu acho que vai dar mais certo do que como aconteceu comigo, que acabou eu tendo que voltar para Brasília porque não tinha mais condição de ficar, o dinheiro acabou. Eu falei, não, tem que voltar. Vou ter que voltar. Tive que voltar à minha cidade. Você acha que nesse meio artístico a questão do apadrinhamento, assim, de ter alguém que te apoie, que eu estou usando o termo apadrinhamento, mas assim, o network mesmo, né? Claro que conhecer muita gente é uma coisa. Eu tenho vários conhecidos no meio artístico. Poxa, isso me ajuda. Um indica, o outro indica. Sim. Mas você acha que ter, assim, uma pessoa que te compre, sabe? Que diga assim, não, eu vou investir aqui nesse artista porque é meu amigo, é meu conhecido, é meu chegado. Você acha que isso faz diferença? Existe isso no meio artístico ou não? É só uma curiosidade mesmo. Existe sim, Dani, e eu digo para você que faz uma diferença. Mas não é isso que mantém o artista, seja ele de qualquer forma, né? Seja um músico, seja um pintor, seja um ator, não importa, né? Ele tem que realmente ter talento, demonstrar o para que ele veio, né? Ele tem que ter o espaço dele já assumido. Esse é o ponto. Então não adianta eu ter alguém, um conhecido que me ajude, mas se você não tem talento, se você não nasceu para aquilo, pode ter o padrinho ou madrinha que for, não vai pra o frente. negócio não vai para frente. Não vai para frente. Eu percebi isso é importante, isso, né? Eu percebi isso porque lá em São Paulo eu conheci muita gente, né, que tinha, né, sido apadrinhado e tal, e que de repente sumiu. Não apareceu mais, não fazia trabalho, não fazia propaganda, você não via em cinema, você não via em teatro, entendeu? Então, assim, tinha até uma vontade grande, gostava do que fazia, né? Porque isso a pessoa só vai fazer se realmente gostar. Se realmente gostar, né? Com certeza. Mas o apadrinhamento não foi suficiente, porque a pessoa não tinha o talento necessário, ou talvez a vontade, podia também não querer mais aquilo, né? Estou falando, especulando aqui. Mas o talento é o principal.
né? Legal. O talento verdadeiro, né? Aquilo interno, né? Aquela coisa que você sente que é você, né? Você faz um personagem, você não se vê. É o personagem que você está vendo. E aconteceu aqui, eu até contar, Pode se você contar. me permite, né? Uma história muito interessante. Quando eu trabalhava pela Companhia da Ilusão e estudava também, nós fomos fazer uma peça. Na verdade, eram várias peças, quase como se fossem sketches, né? De 10, 15, 20 minutos. Era uma turma grande, então o diretor, na época, era o Antônio Fábio. Um grande diretor também, uma pessoa maravilhosa, um ator excelente, né? Muito bom. E o Antônio Fábio dividiu, né? Em duplas, em trios e tal, e fez as sketches. E para mim, sketch era do Tennessee Williams, Fale-me Como a Chuva e alguma outra coisa. A idade é uma coisa horrível, né? Meu Deus do céu. E eu sei dizer que eu fazia um personagem junto com uma colega de cena, a Amanda, maravilhosa, uma atriz muito boa, uma pessoa muito generosa também. E nós fazíamos um casal no final na Grande Depressão dos Estados Unidos. O texto do Tennessee Williams era a respeito disso. Então, o diretor chegou para mim, o Fabinho chegou para mim e falou: Tássio, eu preciso que você perca um peso. Perca alguns quilos. Aí eu falei: quanto? Ele falou assim: quanto você puder. 5, 10, 15, 20. Eu falei: que é isso, Fábio? Ele falou: eu preciso de você o mais magro possível, porque eu quero te ver em cena diferente. Eu quero você uma pessoa assim, passou por uma depressão, né? A Grande Depressão dos Estados Unidos, de 1929, e você não tem o que comer, você não, né? O dinheiro que você recebe, o seguro-desemprego, você gasta com bebida, né? E tal, com mulheres, mas você e a sua mulher não se alimentam, né? E eu consegui perder, Dani. Em um mês e pouquinho, eu perdi mais de 11 quilos. Caramba. E eu fiquei bem mais magro. Você imagina eu com menos 11 quilos, né? Fica diferente. E muita gente, amigos meus, não me reconheceram no palco. Para um ator, isso é uma coisa magnífica, isso é maravilhoso. Porque você percebe que o personagem está ali. Você saiu para deixar lugar para o personagem. Então foi muito, muito gostoso, muito gostoso. Legal. Aconteceu isso não só essa vez, foram várias, em algumas peças, algumas apresentações que eu fiz, mas essa ficou marcada, porque quando terminou, eu vi a gente me procurando: vai, cadê o Tássio, cadê o Tássio, cadê o Tássio? E eu parado ali no meio deles, eu falei assim: eu tô aqui. Aí todo mundo olhava: meu Deus, foi você então que fez a... Nossa! Aí pronto, aí era a revelação, né? E para mim, eu particularmente fiquei, assim, completamente acarinhado, né? Me senti maravilhoso, porque eu vi que eu fiz um bom trabalho. Não só o trabalho de atuação, propriamente dito, que foi realmente muito bom, né? Era um drama. Mas uma entrega verdadeira e genuína pro trabalho, né? Isso, perfeito. E é legal fazer uma comparação disso que você está falando, Tássio, com o meio corporativo, né? Que em qualquer trabalho, como a gente falou no início, se a gente não faz com amor, se a gente não se entrega, se a gente não estuda, se a gente não se prepara, a gente não faz um bom trabalho. Sim, seja com dentro certeza. de uma organização como administrador, como um gerente, um supervisor, um analista, seja dentro de um palco, seja como ator, ou como um músico, ou como um organizador de eventos. Sim. Se você não se entrega verdadeiramente, se você não se prepara, não estuda, talvez o sucesso daquele projeto, daquele trabalho, ele não vai ser o mesmo. Não né? vai ser. A formação dentro disso, Dani, é muito importante. Então, toda a teoria, todo o conhecimento, né, de qualquer profissão, de qualquer trabalho que seja executado, é extremamente importante. A gente não pode abrir mão jamais, né, disso. Mas a parte prática, e aí quando eu coloco a parte prática, eu coloco o envolvimento da pessoa que está se propondo a fazer aquilo que seja, né, qualquer coisa, uma administração, uma educação física, né, uma peça teatral, não importa o que seja, né, tem que ser realmente do jeito que você falou, tem que ser de entrega. A pessoa não pode pensar: eu vou dar só uma parte de mim. Não existe isso, né? O médico que dá só uma parte dele, o paciente morre. O músico que dá só uma parte dele não emociona a plateia.
O ator que dá só uma parte dele não convence. A plateia não vê o que está acontecendo. Ela acaba ficando sonolenta, ela olha para o lado, ela vai mexer no celular, ela vai conversar. Então, é isso que você falou. Realmente, qualquer profissão, né? Mas dentro da minha área especificamente, né? Do teatro, tem que ter uma entrega assim praticamente total, né? E o estudo também, né, Tasso? Porque também às vezes as pessoas pensam que música e teatro é só chegar lá e interpretar, é só chegar lá e tocar um instrumento. E às vezes acha que é fácil justamente por isso, né? Mas precisa de um estudo, precisa estar sempre se atualizando, precisa estar sempre fazendo cursos, enfim... É isso, né? É isso. A necessidade maior, eu vejo, né? No caso meu específico. Toda profissão requer isso, exige isso. Mas no meu caso, eu faço muita leitura. Eu vejo muito filme. Então, às vezes a gente pensa assim, você fica em casa vendo filme. Eu não acredito nisso. Mas é o meu trabalho. Porque é através do filme que eu vejo, né? Aquele ator podia ter feito melhor. Ou eu, se estivesse no local dele, eu faria diferente. Né? Essa direção eu não gostei. Achei que ficou ruim. O diretor podia ter exigido mais. Né? A câmera podia ter focado, né? Focalizado em outro aspecto, em outro ângulo, né? A luz estava boa, estava ruim, a voz do ator estava ruim, estava boa, podia melhorar, Então, assim, tudo para mim faz sentido, né? Eu ando na rua olhando para as pessoas, para ver trejeitos, para ver formas de caminhar. Então, o trabalho do ator, né, falando especificamente da minha profissão, o trabalho do ator, ele não para. Ele é cotidiano, ele é, assim, dia a dia você encontra coisa nova, você encontra coisas diferentes, independente da idade, tá? Eu tenho um sobrinho neto, a coisa mais linda do mundo, Arthur, tio Tasso te ama. O Arthur é a coisa mais linda do mundo, ele tem 1 ano e meio, não fez nem 2 anos ainda, mas de vez em quando ele faz alguma coisa e eu falo... Gente, olha, posso utilizar isso numa cena. Talvez numa cena, não que eu seja uma criança, né? Que não faz sentido, eu tô meio grande, né? Mais velho para ser uma criança. Mas numa cena de uma pessoa que pode estar passando mal, pode estar tonta, pode estar com alguma coisa, a forma de andar, né? Proporciona para mim uma visão de algo que eu posso aplicar, que eu posso utilizar. Então, o estudo realmente que você falou é imprescindível. Ele não existe um ator, um bom médico, qualquer profissional, né, que não estude a vida inteira, que é até o final da vida. Sim. Né? Não tem como você parar de estudar. Não, agora eu acho que eu vou morrer daqui a um tempo, então eu não vou mais ler nada, não vou mais me preocupar com nada. Você está abrindo mão, né, de adquirir conhecimento, de ajudar outras pessoas, né, de ser ponte, às vezes, né, para alguém, né? Então eu acho que isso é imprescindível. O ser humano tem que fazer isso. Até porque é ser humano, né? Sim. Ser humano não pode parar. A gente para quando morre. Aí sim, aí é outro plano. Aí é outro trabalho. É outro trabalho, né? Legal. E as suas pretensões pessoais aí para o futuro, Tasso? O que você tem aí em mente? Está fazendo algum trabalho atualmente ou não? Está em busca? Como que está a tua vida hoje? Dani, tem muita coisa acontecendo, graças a Deus. Eu estou com um projeto com uma escritora daqui de Brasília. Na verdade, ela também é da área de educação física, mas já escrevia antes. Aí, depois que ela aposentou, ela resolveu aplicar mais, né, na escrita, né? Dione Gomes. Dione Gomes, um abraço para você, minha querida. Ela me chamou, ela escreveu um livro, é um livro infanto-juvenil, que a gente está chegando à conclusão, quando a gente começa a analisar melhor, né, as entrelinhas do livro, que é um livro também para adulto. É um livro que tem muita lição, sabe? Muita coisa bonita que nós adultos precisamos, às vezes, né? Ou entender, compreender, ou relembrar, rever para a nossa vida, né? E ela me chamou para... Ela criou um prêmio literário desse livro, né? Com um grande artista que nós temos aqui em Brasília, que é o Farley. E além disso, ela quer colocar em peça teatral. Então, nós estamos, desde o final do ano passado, roteirizando esse livro. Transformando o livro numa peça de teatro. Numa peça teatral.
né? É um trabalho, dá um trabalhinho, mas a gente vai conseguir fazer isso. E para o ano que vem, provavelmente, nós vamos transformar em filme também. Já vamos roteirizar, começar a fazer o roteiro para um filme, né? Talvez seja um média-metragem, talvez não, talvez um longa, a gente não sabe ainda. Então esse é um projeto principal que eu estou trabalhando agora, mas junto disso a gente faz um monte de coisa, né? Então eu tenho feito dublagem, tenho feito algumas propagandas também, alguns comerciais, estou dando aula de teatro também para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Então tem turma, né, desde os 3, 4 anos de idade até os 90 anos de idade, até antes de morrer, entendeu? Um pouquinho antes de morrer. Os jovens de coração. De coração. Então, e dar aula de teatro é muito gostoso, é muito bom. Então, esse é o meu planejamento para esse ano e para o ano que vem, que a gente tem que fazer extenso, um pouquinho mais extenso, né? Tentando se reinventar, né? No meio do caos. No meio disso, exatamente. Mas as coisas vão acontecendo, Dani, é engraçado isso. Quando a gente está com o espírito voltado para isso, sim, eu acho que dá mais ânimo e as coisas aparecem na vida da gente. Né? Então, hoje mesmo conversei com um grande amigo que me propôs um retorno para a área de educação física. Eu falei, vamos conversar sobre isso. Eu tenho um interesse, né? Não é para agora não. Não é para agora não, é para daqui mais um tempo, talvez ano que vem. Então, quem sabe eu vou voltar à área de educação física. Quem sabe também, não vai, né, conseguir conciliar as duas coisas. Exatamente. Né? Então, Legal. tem muitos planos, tem muitos projetos, né? As aulas, elas estavam sendo dadas numa escola da 304 Sul, na escola classe, mas agora voltaram as aulas, mas ainda não é permitido que atividades externas voltem também, né? Então a gente está aguardando, né? Mas já tem outras possibilidades de turmas, né? Em condomínios, em blocos, né? Em edifícios daqui das superquadras de Brasília. Tem muita coisa acontecendo, né? Eu acho que esse ano vai ser um ano bem produtivo. Bem produtivo. Tomara, tenho se fé. Deus quiser. Amém, tenho fé. Muito bom. A gente está chegando já no final, Tasso, e, né, foi muito gostoso o nosso papo, né? Conhecer um pouco mais da tua história, da tua vida. E com certeza isso inspira, né, a cada um de nós, a quem nos assiste. Né? Então você que tem aí o sonho, né, independente se é para ser ator ou para ser artista de alguma forma, né, que a história do Tasso tenha realmente te inspirado a não desistir, a não desanimar, a ser persistente, a lutar pelo que você realmente acredita, fazer o que você ama, né? Porque, como eu disse, quando a gente faz o que a gente ama, a gente é melhor, a gente se entrega e o trabalho, com certeza, ele vai acontecer de uma forma muito diferente. É verdade. E aí eu queria que você deixasse aí, Tasso, um recado, né? O que você diria para esses jovens, mas não só os jovens de idade, mas também, como eu disse, os jovens de coração. Porque quantas pessoas que às vezes estão nos assistindo, que de repente já não são tão jovens, mas que lá no fundo têm sonhos e têm inquietações que de repente não tiveram a oportunidade que você teve de abrir mão lá atrás, mas que agora pensa, poxa, será que tá tarde demais para mim? Será que eu já não passei do tempo? Né? E eu particularmente acredito que nunca é tarde para a gente realizar sonhos e para a gente lutar pelo que realmente a gente acredita. Seja com 15 anos, seja com 20, com 30, com 40, com 50. Né? Eu, quando fiz faculdade, tinham pessoas de mais de 50 anos que estavam ali tentando realizar um sonho. E conseguiram. Né? Então, basta acreditar, basta lutar. Então, eu queria que você deixasse esse recado para essas pessoas, né, que estão pensando no meio artístico, pensam nessa possibilidade, ou tem aquilo, a arte, né, como um desejo, um sonho. O que você deixaria aí de recado, né? E você falou muito da questão do medo de se arriscar, né? O que você tem a falar para essas pessoas hoje? Dani, eu acho muito importante pegar uma coisa que você falou antes, que eu comentei e tal, sobre o estudo, né? Então, o que eu diria para essas pessoas? Eu diria o seguinte, a primeira coisa é que se você realmente quer fazer, se é um desejo muito profundo, que está no seu coração e que está também na sua mente, porque às vezes o desejo só do coração, ele não funciona. É muita emoção, muita coisa, não vai funcionar direito. Então tem que ter uma razão, tem que ter
uma coisa mais metódica, mais sistemática aí, que apoie isso também. Se isso for realmente verdadeiro, dedique-se, entre de cabeça, entre porque vale a pena. Eu digo porque eu estou aqui como prova viva disso, né? De sem arrependimento nenhum de ter feito o que eu fiz, de ter largado 2 empregos que eram muito bons na época, né? E ainda hoje muitas pessoas fazem concurso para isso, né? Mas não me arrependo. O que eu faço é muito, muito, muito satisfatório para mim, muito prazeroso, muito gostoso. E digo para você que está meio na dúvida, meio, né, sem saber se vai ou se não vai, vá. O que pode acontecer é que pode dar certo. E se der certo, você fez aquilo que você devia ter feito. Se não der certo, vá outra vez. Tente outra coisa. Talvez não seja exatamente aquilo, né, que você pensou que fosse, que é o verdadeiro objetivo, a verdadeira meta da sua vida. Pode ser outra coisa. Pode ser uma coisa muito melhor, pode ser uma coisa que talvez você nem tenha pensado, nem tenha imaginado ainda, né? Mas não desista. Desistir é para os fracos. É uma frase antiga isso, nem me lembro quem foi que disse, né? Se foi algum ator, se foi, sei lá, enfim. Mas a verdade é, aquilo que te move é aquilo que vai continuar te movendo, é aquilo que vai continuar te colocando para frente. Então, não desista, ao contrário, persista. A persistência é uma característica muito importante e que nós, às vezes, não damos valor, não é, Dani? Com certeza. Então, vai atrás do seu sonho. Não é loucura, não. Pode parecer, mas não é loucura, não. É uma realização que você vai encontrar, eu tenho certeza disso. Legal. Recado dado aí pelo Tasso. E eu assino embaixo, né? Acredito que quando a gente corre atrás dos nossos sonhos, a gente é muito mais feliz. Isso não é clichê não, viu, gente? Isso é verdade. Isso é genuíno mesmo. A gente tem que realmente batalhar, lutar. Porque se a gente não fizer isso, quem vai fazer, né? Então tem que partir da gente, né? Levantar do sofá, levantar dessa cama e tomar coragem de ter iniciativa e fazer acontecer. Dani, pode falar. Só para não deixar escapar isso daí. Eu sou ator, né? Nós temos que ser os protagonistas da nossa vida. Nós somos os atores principais. Você é a atriz principal da sua vida. Se você não agir, se você não atuar, né, por você, né? Ninguém vai fazer isso para você. Então, seja o ator da sua vida. É esse a palavra final, minha palavra final. Seja o ator ou a atriz da sua vida. Legal. Tasso, queria agradecer demais a sua participação. Foi um prazer imenso receber você aqui hoje no nosso programa Carreira e Emprego. Conhecer um pouco mais sobre essa carreira, sobre esse trabalho artístico, né, do ator, né, das dificuldades, de tudo que você enfrentou, tudo que você viveu. Então, muito obrigado por compartilhar com a gente a sua história de vida e todos os desafios que você enfrentou. Como eu disse, com certeza isso nos inspirou, né? Inspirou muita gente que tem dúvidas, que tem medos, inseguranças, ou que às vezes só faltava esse empurrãozinho aí, né, para poder fazer a diferença. Então, muito obrigada, e fica aí também o convite para você voltar sempre que quiser, obrigado, tá bom? Minha querida, eu te agradeço muitíssimo essa oportunidade. Foi um prazer imenso estar com você aqui, conversar com todo mundo, né, conversar contigo. Foi maravilhoso, adorei. Muito, muito obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço. E você que nos assistiu, nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência. Dê um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Às vezes esse recado serviu para você e pode servir para outras pessoas. Então nos ajude compartilhando, divulgando o nosso canal, deixando seu like, seu recadinho, sua mensagem. E nós nos vemos na próxima terça, se Deus quiser. Fiquem com Deus.